diz: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. Eu não o conhecia, ou seja, na condição divina, né? Mas para que fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. Amém? Senhor, te pedimos graça, misericórdia, que o consolo e a revelação, meu Deus, ó Pai, do teu Espírito, seja manifesta a cada coração, meu Deus, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, e para que tua misericórdia, meu Deus, ó Pai, se manifeste a cada homem, que te ouve, meu Deus, ó Pai, que te cultua, para que em nome de Cristo Jesus, venhamos dar crédito, meu Deus, ó Pai, e observar os teus princípios, e não deixarmos sermos induzidos, meu Deus, ó Pai, pelo cotidiano da vida, mas enxergarmos, meu Deus, ó Pai, a realidade do mundo espiritual e assim poder louvar e glorificar o teu santo nome. Rogamos graça e te pedimos direção em nome de Cristo Jesus, da parte do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, adjetivo é a palavra que dá qualidade ao ser, né? Por isso que eu não levantei nem a cabeça, eu queria só ouvir. Assim, eis o cordeiro. É a qualidade daquele que se está se expressando. Glória a Deus. Só que antes da palavra cordeiro, tem o. A letra O. Que nós expressamos como U. U é um artigo. E o artigo, irmãos, ele se define em definido e indefinido. E o artigo aqui ele é definido no singular. O. Então, dentro da questão gramatical, irmãos, ele não tem dúvida daquilo que ele está expressando. Porque a Bíblia, na verdade, irmãos, ela é corrigida gramaticalmente. Segundo a gramática de língua portuguesa. E aqui nós vamos ver, irmãos, João Batista se expressando em uma situação cotidiana da vida dele, a qual também foi escrita por outro João, que foi João Evangelista, o apóstolo. Ele dizendo assim, no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz. Ele aponta e ele revela para aqueles que estão ali ao redor dele quem realmente era aquele homem que estava vindo. E se você for ver, irmãos, nos versos posteriores, você vai dizer que ele não conhecia o Cristo verdadeiramente. Então isso prova, irmãos, que ele passa a possuir, ter uma revelação. Então ele vai dizer aí, o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Se nós formos olhar, irmãos, a Bíblia por inteira, principalmente no Velho Testamento, nós vamos ver muitas obras de sacrifícios, holocaustos, ofertas. E todos esses princípios, irmãos, ele aponta para a ação e obra de Cristo. E o propósito disso, irmãos, era fazer com que Deus fosse glorificado, era fazer com que a ira de Deus se aplacasse por causa do pecado do homem,
E aí nós vamos ver, irmãos, já entrando para a dispensação da graça, o cumprimento de toda a lei na pessoa de Cristo. Principalmente a questão do que é realmente um sacrifício perfeito. E aí, João mostra e revela para aqueles que estão próximos dele quem verdadeiramente era o Cristo. E isso é bem claro e de forma bem definida. A atualidade hoje, irmãos, ela é cheia de muitos termos para explicar, para se apresentar em muitas coisas e em muitas situações, certo? É tanto que tudo que o homem faz hoje, irmãos, quando ele projeta algo, ele já projeta um segundo plano. Porque se o primeiro não der certo, ele já tem um outro plano para poder substituir a falha do que aconteceu primeiro. E se você for mais experiente aí, irmãos, você vai ver que talvez ele ainda tenha um terceiro plano. Porque isso é uma espécie de tática para que a coisa não pereça, certo? Mas para que a coisa dê continuidade, certo? Só para você ter uma ideia, irmãos, como o mundo está hoje. Eu gosto de ouvir muitas palestras sobre agricultura e pecuária. Existem palestras hoje, irmãos, palestrantes, zootecnistas, agrônomos, pessoas formadas em outras determinadas áreas, que eles sabem até quantos quilos de fezes um animal adulto defeca diariamente. Agora, por que ele quer saber disso, irmãos? Em uma coisa tão insignificante. Porque, segundo o palestrante, irmãos, ele diz para os homens que trabalham na área, que são investidores na área, que se você perder até a fezes que o animal defeca, você está perdendo dinheiro. Então, os caras sabem até quantos quilos de fezes um animal adulto defeca diariamente. Porque nem isso mais eles querem perder. Porque eles estão dentro de um mercado que eles querem aproveitar o tudo completo. Lá na padaria, irmãos, quando você usa o cilindro, irmãos, ele tem uma tendência a comer a massa de forma lateral. E ali aquela massa vai caindo. E geralmente o que é que você faz? Você vai, varre, joga no lixo, né? Eu não. Eu vendo. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu peguei uns baldes de sobra de material aqui e levei lá para o Maracanaú. Irmãos, eu andava nas casas oferecendo às pessoas para eles dar aquilo para porcos, para aproveitar. E as pessoas... E eu com os baldes, irmão, oferecendo, dando para as pessoas. E as pessoas não estavam nem aí. Se você quiser, hoje eu estou vendendo. Eu desidrato, trituro e vendo. Ou seja, é um segundo plano. Ou seja, você não pode mais perder nada. Porém, irmãos, isso é uma questão de condição humana, de homens.
O povo cearense aqui, principalmente da cidade de Fortaleza, eles estão sentindo uma coisa que o governo fez com o povo, que é como se fosse uma chibatada nas costas, uma chicotada, que é a famosa rede de esgoto. Todo mundo reclama, porque a rede de esgoto que foi implantada aqui em Fortaleza, nós sabemos que ela é precária e que ela cobra 80% do valor do consumo de sua água. A taxa que eles aplicaram para você pagar, porque eles colocaram o esgoto na sua casa, é 80% em cima do valor da água que você consome. Agora, o que você não sabe, irmãos, é que o estado do Ceará, ele montou uma das maiores usinas de produção de gás metano do Brasil. E esse gás metano, ele é todo produzido através da rede de esgoto. Ou seja, eles implantaram a rede de esgoto, eles cobram 80% em cima do valor, ainda implantaram lá na região da Caucaia uma usina onde eles, com essa rede de esgoto, eles produzem gás metano. Ou seja, eles ganham cobrando aqui e ainda ganham lá produzindo gás metano. E quem paga é o povo. Através de rede de esgoto. Ou seja, uma coisa que é considerado lixo, jogado fora. Mas nada se joga fora. A física, irmãos, ela tem uma lei que diz que na natureza, vai dizer que não decorou isso. Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. É uma lei da física. Eu me lembro do professor Sebastião, no primeiro ano, dizendo isso. Na natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. É uma lei da física. Certo? A física é irmã da química, filha da biologia. Certo? Porque biologia se rasga no meio e se transforma em química e física. Certo? Só que Deus, irmãos, quando Ele apresenta o seu plano para o homem, Ele não apresenta meio termos. Deus é definido. O homem, sim, irmãos, ele é um ser, irmãos, inconstante. O homem é confuso, ele é inquieto. O homem, muitas das vezes, ele pode ter até a verdadeira revelação de Deus, mas mesmo assim ele está ali duvidando. Porque ele passa por momentos inconstantes, inquietações. Existem ministros da palavra que dizem que Pedro não estava relaxando na fé ou se desviando da fé quando foi e convidou os demais discípulos para ir para a pesca e foi pescar. Eu, pelo menos, vejo isso claramente, que ele volta aos velhos hábitos. Ele volta aos velhos costumes. É tanto que Jesus vai lá e traz para onde? De volta, meu filho, para onde ele já tinha chamado. Porque a gente sabe que Jesus, ele chamou e disse, farei de você pescadores de homens. Só que no momento da turbulência, Pedro retorna para o mar. Aí Jesus vai lá no mar e traz para onde de volta? Para onde ele tinha chamado no começo, irmão. Para dentro do Evangelho. Tem ministros que dizem que João Batista não ficou confuso, não. Ficou que ele era homem, sim. Igual você, que tem cabeça confusa. Eu tenho cabeça confusa, todo mundo tem cabeça confusa. João envia 2 discípulos até Jesus, diz assim, é tu que havia de vir ou virá outro em teu lugar? Mas quando nós olhamos aqui para a narrativa do Evangelho de João, nós vamos ver que João Batista, ele não conhecia quem era o Cristo verdadeiramente. Mas ele passa a dizer por quê? Porque ele alcançou, recebeu a revelação de Deus. E se ele estava dizendo para os outros, consequentemente ele sabia. Então por que depois ele mandou
lá do cárcere, 2 discípulos, e até Cristo disse assim, é tu que havia de vir, eu vi outro em teu lugar. Porque são momentos de turbulências, irmãos, de inquietações na mente, na cabeça do ser humano. Mas mesmo assim, os princípios de Deus, irmãos, eles são definidos. Ele afirma e ele diz que é. E para você entender, irmãos, como os homens são tão inquietos, nós vamos ver que os homens, eles procuram muitos caminhos. E se nós formos olhar dentro da Bíblia, nós vamos ver que Jesus diz, eu sou o caminho. Os homens, irmãos, eles buscam muitas verdades. Mas se você olhar dentro da Bíblia, você vai dizer que Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a porta. Eu sou o pastor das ovelhas. E por aí vai, irmãos. Mas mesmo assim, os homens, irmãos, nas suas inquietações, eles estão procurando. Eles estão confusos. Eles são inquietos. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 23. Diz assim, então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Irmãos, deixa no 23 mesmo, filha. Vinho misturado com mirra. A mirra, irmãos, era uma planta nativa, muito comercializada nos tempos antigos. E essa planta, ela era nativa da região da Arábia e do continente africano. Naquele tempo, irmão, não havia anestesia. E ela geralmente era usada como formas medicinais. Quando iam amputar uma perna de um negro, ou fazer alguma cirurgia daquelas bem braba mesmo, aí empurrava mirra no cara. Aí o cara ficava meio doido, grogue, sabe? Dormente, né? Era anestesia, era mirra, irmãos. Ela era usada dentro desses conceitos. Sabe? Pode bater, que o cara ficava do grogue. Era uma forma deles usarem a mirra nisso. Agora, existia um costume dentro dos judeus, quando alguém geralmente ia ser martirizado, e Jesus estava sendo martirizado, eles darem mirra com o vinho, que era a mistura, para amenizar a dor daqueles que estavam passando por aquele momento terrível. Porque, irmãos, o homem ser pregado, vai se saber lá o tamanho desses pregão, né? E as condições que eles estavam, né? E como ele era torneado, né? Hoje nós vamos ver que existem pregos modernos, né? Mas naqueles dias, irmãos, era uma coisa assim meio arcaica. E o indivíduo, irmãos, ele passava por uma sessão de descarrego de peia, né? Como diz o negócio. E depois ia para a cruz, e ele era colocado ali vivão, até chegar o momento dele morrer. Mas ele era pregado vivo, ele ficava lá estagnado. E pode ter certeza, irmão, que haja dor. Mas para que a gente também entenda, irmãos,
a situação ali, ó, do vinho. Abra aí no livro de Provérbios 31, a partir do verso 4. Nós vamos ver o conselho de uma mãe, só que uma mãe que foi mãe de rei. E ela vai e diz bem assim, ó: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. A consequência, para não suceder que bebendo se esqueçam do que a lei determina. Observe, irmãos, que Cristo ele veio para um propósito, para um fundamento. Cristo ele já falava para os discípulos que ele ia ser crucificado, ele sabia disso. Quando ofereceram vinho com mirra, era justamente para amenizar o que Cristo ia sentir. Mas ele o rejeitou. E Cristo sabia que para isso ele veio para ser obra de sacrifício. Mas querendo ou não, irmãos, a astúcia humana, a malícia satânica, com certeza, nas dimensões espirituais, irmãos, tentava ludibriar, subornar o conceito da verdade. O vinho, irmãos, quando ele é introduzido dentro, no organismo do indivíduo, que ele passa a dominar o indivíduo, ele vai causar isso aí, irmãos, ó, vai deixar o cara Zé Mané. Aí, ó, para que não esqueça do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Verso 6. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinhos aos que estão angustiados. Jesus não era um homem comum, irmãos. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ele não podia ser dopado e nem podia ingerir o vinho, porque ele era obra de sacrifício perfeito. As coisas dos homens, irmãos, elas têm uma tendência de um segundo, de um terceiro plano. Mas os princípios de Deus, eles são definidos. E Deus é claro naquilo que Ele é. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, no verso 45, Jesus diz bem assim, ó: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É certo que Jesus está falando essa palavrazinha aqui, irmão, dentro de um contexto onde ele tira a regalia de alguns. Porque os homens, né? Eu sou pastor, eu sou fulano, eu tenho que... Vocês têm que encarregar, né? Só que Jesus está dizendo aqui, ó, quem quiser ser maior, seja servo dos outros, viu? O negócio aqui no meu reino, na minha obra, é o contrário, viu? Mas tem nego que você quer porque quer ser carregado, irmãos, em cima de um trono, né? Ou seja, é a mente humana, é o conceito humano, é a ideia humana, é aquilo que o diabo, irmãos, tenta distorcer. Mas Jesus vai e usa de si mesmo como exemplo, dizendo: nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E aí ele define a sua condição, irmãos.
Assim como também ele estava definindo a condição daqueles que viessem a ser ministros da palavra de Deus, para que o homem não se ensoberbecesse, mas que o homem entendesse e compreendesse a sua função e a sua responsabilidade. Nesses dias agora que nós fomos para o evento, o pessoal queria me botar na frente da fila. Mas por quê? Porque era o pastor. Irmãos, o meu conceito ele é o seguinte: se eu quero ser o primeiro da fila, eu chego primeiro. Na hora de servir, né? Agora, fazer o uso da minha posição para ser servido primeiro, eu acredito que não convém. Porque se alguém fez força para chegar primeiro, ele tem o direito de ser o primeiro a ser servido. E por incrível que pareça, irmãos, pelas andanças que a gente vai e anda, a gente vê certas pessoas fazendo uso daquilo que eles são para, numa coisa simples, tomar proveito. Eu posso até estar sendo ignorante, mas isso aí não entra no meu ser. Eu não aceito. Se eu quero ser o primeiro da fila, corra, chegue primeiro que todo mundo. Essa é a minha ideia. Não chegar e tomar a frente de quem se esforçou tanto e correu. Igual eu estava num evento, e o pessoal tinha que, no evento ia ter o lanche, e as pessoas iam para frente, e veio um grupo de jovens e disse assim: ô irmão, deixa a gente entrar. Todo mundo crente, né? Deixa a gente entrar. E eu disse: e os outros que estão lá atrás? Se eu deixar você entrar, eu não estou sendo infiel com eles, não? Rapaz, me olharam assim com a cara. Eu disse: rapaz, se você quer entrar, corra e vá lá para o final da fila. Porque isso seria injusto deixar você entrar aqui. Ou seja, os irmãos, todo mundo crente, irmão, todo mundo santo, irmão. E logo, ludibriando, logo ali numa fila, irmãos. Meu Deus do céu, não tinha nem descrente no meio, só tinha crente. Eu disse: pelo amor de Deus. Eu disse: tu acha justo a fila que está só crescendo lá atrás e eu te colocar na frente? Não entra não. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, tem a parábola do semeador, irmãos. Essa parábola ela foi falada na escola bíblica, ela foi falada no culto de terça-feira. Mas observe, irmãos, o verso 9 e o 10. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Quem foi, irmãos, buscar uma resposta? Os discípulos. Se eles foram buscar uma resposta, é porque eles tinham interesse, é porque eles tinham curiosidade, é porque eles queriam saber, é porque eles não haviam compreendido, na verdade, a coisa. E o verso 10 diz assim, ó: e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Assunto 1. Assunto 2. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não veja, e ouvindo, não entenda. Observe, irmãos, no começo dessa mensagem, que havia uma grande multidão se ajuntado. E no meio da multidão existe uma questão de aonde as próprias pessoas por si mesmas se definiram
a respeito da palavra pregada. Somente um pequeno grupo foi buscar resposta, enquanto o outro grupo não buscou resposta. E isso, irmãos, cabe ao homem em qualquer tempo e em qualquer momento. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é porque o Senhor não tenha falado de forma direta para nós, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas a qual tu não sabes. Mas se você olhar essa expressão bíblica em aberto, irmãos, você vai ver que qualquer pessoa que esteja verdadeiramente interessado nas coisas de Deus, ele vai começar a interrogar a Deus por causa das dúvidas que corroem a sua mente. E se você realmente quer aprender ou quer alcançar algo de Deus, existe a necessidade de que você o interrogue. Agora, quanto tempo ou quando virá essa resposta, só Deus sabe. Porque é Ele quem vai responder. Amém? Ou seja, as coisas de Deus estão aí, mas os planos dos homens estão também. E nós somos homens. Se nós, irmãos, nos prendemos à condição simplesmente humana, nós não receberemos a revelação. Mas se nós, irmãos, nos desprendermos e procurarmos a condição espiritual, pode ter certeza que o Senhor vai te alimentar. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, te louvamos pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, meu Deus, ó Pai, pela oportunidade de cantarmos louvores a ti, de orarmos, de ouvirmos a mensagem da tua palavra. Espírito de Deus que convence, que consola e que ensina a cada homem. Em nome de Cristo Jesus, seja, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, para que possamos, meu Deus, ó Pai, alcançar e receber de ti. Nos conduz e nos direciona, meu Deus, ó Pai, para louvor e honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo momento, que a tua graça seja sobre nós. Vamos em paz, Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus e a direção do Espírito Santo, o amor de Deus esteja sobre os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.